Olá pessoal, tudo bem? Esse nosso vídeo vai ser sobre eletricidade. Eletricidade. Esse assunto que nos fascina e fascina a humanidade, né? Nós sabemos e vemos fenômenos da eletricidade. Por exemplo, uma tempestade de raios, trovões. Isso sempre foi intrigante para a humanidade, desde os tempos mais remotos. E daí muitas relações dentro das religiões, da mitologia grega, sobre esse fenômeno que a gente vê que são os raios. Nós vamos ver mais do que isso. Vamos ver porquê deles, o que eles são. E vamos conhecer um pouquinho mais de eletricidade estática. Esse vídeo é para você. Olá pessoal, hoje a nossa videoaula é sobre eletricidade. Segundo a história, um dos primeiros estudiosos dos fenômenos elétricos foi um dos grandes 7 filósofos da Grécia. O nome dele era Tales de Mileto. Tales de Mileto observou que ao esfregar âmbar em uma lã, essa lã se eletrizava e atraía pequenos fragmentos de outros tecidos. Depois dele veio um outro estudioso a respeito dos fenômenos físicos. Foi o físico inglês William Gilbert. Gilbert, ele era médico da rainha Elizabeth I. Então, ele tinha uma grande importância e fazia parte da Real Academia de Ciências. Gilbert voltou a observar os estudos feitos por Tales de Mileto. Ele pegou a âmbar, atritou novamente contra a lã e foi experimentalmente, usando método científico de observação, experiência e anotações, e ele notou que certos corpos tinham o poder de se eletrizar e atrair outros corpos. Gilbert foi o primeiro considerado por Galileu a criar o método experimental. Tales de Mileto, Gilbert, retornando a essas experiências com âmbar e fazendo essas anotações, ele também acabou criando uma nova nomenclatura. Âmbar, em grego, significa elétron. Daí surgiu a palavra elétron e elétrico. Daí o termo elétrico. Elétrico veio de elétron, de âmbar. Grande contribuição do Gilbert. Depois do Gilbert veio Otto von Guericke, um alemão. Otto von Guericke, esse cientista estudioso, estudou e criou uma máquina chamada máquina de eletrostática, que está aí nesse nosso slide, aí, nesse nosso painel. E como é que funcionava ela? Ele criou uma esfera de enxofre, ele girava essa esfera de enxofre com uma luva e essa luva atritava contra a esfera em movimento e acabava eletrizando essa esfera. E aí ele pôde chegar a alguma conclusão, que existem corpos que atraíam outros corpos e existiam corpos que exerciam uma força de repulsão sobre outros. Grande contribuição. Tales de Mileto, Van Guericke e o nosso amigo William Gilbert, nos ajudando a entender um pouco mais sobre isso. Bom pessoal, e a história não parou por aí. Stephen Gray foi um outro grande colaborador para o estudo da eletricidade. Stephen Gray, um inglês, ele descobriu que certos corpos conduziam melhor a eletricidade e outros não conduziam a eletricidade, conduziam mal. Então, ele chamou aqueles corpos que conduziam bem a eletricidade de condutores. Condutores são corpos que transportam bem a eletricidade, que a eletricidade passa bem por eles. São os metais, por exemplo, ouro, cobre, ferro e outros materiais que conduzem bem a eletricidade. E tem aqueles corpos que conduziam mal a eletricidade. Esses são os isolantes. Isolantes, como a borracha, por exemplo, como o vidro, por exemplo,
são maus condutores de eletricidade. Mas a história não parou. Charles de Foix, ou de Fay, um outro estudioso francês, ele notou uma outra coisa. Fazendo as experiências lá que Tales de Mileto fez, que o Gilbert fez, ele também atritou a lã. E ele notou que certos corpos, quando atritavam com a lã, eles se repeliam. Por exemplo, quando ele atritou a lã com duas barras de vidro, essas barras passaram a se repelir, a se afastar uma das outras. Mas quando ele atritou uma barra de vidro e uma barra de resina âmbar, elas se atraíram umas às outras. Então ele pôde dizer uma coisa: corpos com cargas diferentes se atraem e corpos com cargas iguais se repelem. Uma contribuição de Charles de Fay, ok? É isso, pessoal. E a história não para, né? Benjamin Franklin foi outro que ajudou muito no estudo da eletricidade. Benjamin Franklin veio com dois conceitos de eletricidade positiva e negativa. Na verdade, isso passa por um conceito dele mesmo dos fluidos elétricos, chamado dos fluidos elétricos. O que Benjamin Franklin acreditava, e isso ficou durante muito tempo sendo aceito, de que os corpos tinham fluidos elétricos. Se esses fluidos tivessem grande quantidade, o corpo estaria carregado eletricamente positivo. Se o corpo tivesse poucos fluidos, baixo nível de fluidos, ele estaria negativo. E ele poderia ser neutro se a quantidade de fluido dele não fosse significante. Esse conceito foi respeitado e foi aceito durante muito tempo. Mais recentemente, surge aí Ernest Rutherford. Rutherford você já deve ter ouvido falar. Rutherford fez um modelo atômico do átomo e ele dizia no modelo atômico de sua autoria que o átomo era formado de um núcleo, onde esse núcleo é formado por partículas de prótons e nêutrons. E em volta desse núcleo girava numa eletrosfera elétrons. E ele falou que na eletrosfera esses elétrons possuíam carga negativa e os prótons possuíam carga positiva. Bom, hoje nós sabemos que um corpo está energizado positivamente quando ele perde elétrons. Se ele perde carga negativa, ele fica eletricamente positivo. Todo corpo busca estar neutro. Todo átomo procura estar neutro. Mas esses elétrons, eles podem migrar de um corpo para outro. Então, se eles vão para um corpo, se eles saem do elétron, o elétron fica carregado positivamente. Se ele recebe elétrons, corpo que recebe elétron, deixa de estar eletricamente neutro e passa a estar eletricamente negativo. Esse conceito de Rutherford, através do seu modelo atômico, nos ajuda muito a compreender hoje a eletricidade. Nessa videoaula de hoje, nós aprendemos o quanto o conhecimento é importante, o quanto aquilo que se desenvolve no presente é fruto do trabalho árduo de observação e estudo de muitos homens que vieram antes no passado. De 625 anos antes de Cristo, com Tales de Mileto, até os dias atuais, muito se tem aprendido com a eletricidade. O conhecimento, ele não é de uma só pessoa, ele é fruto do conhecimento de várias pessoas. Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço.